Um motociclista morre em acidente na MG 122, perto de Espinosa. E na BR-251, um homem fica preso às ferragens na batida entre 3 veículos. Problema comunitário? Em Francisco Sá, a população cobra coleta de lixo que se acumula em vários pontos da cidade. E tem mais. Continuam as comemorações pelo aniversário de Montes Claros. Hoje a gente traz a música sertaneja de um dos pontos turísticos da cidade. Tudo isso e mais agora no MG Inter TV. A gente começa o jornal de hoje no clima de comemoração dos 153 anos de Montes Claros. Então vamos direto falar com Denis Delano. Denis, você está num local que é ponto de encontro, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Maíra. Boa tarde a todos aí de casa. Realmente aqui é um ponto de encontro. A gente volta trazendo muita música boa, música sertaneja para você. Aguarde aí, tá, Maíra? Obrigada, Denis. Até já. Bom, agora vamos falar de violência nas estradas. Um motociclista morreu em um acidente na MG 122, perto de Espinosa. O acidente foi ontem à noite e, segundo a polícia, Wilson Gonçalves, de 21 anos, teria invadido a contramão e bateu de frente com o carro. Wilson Gonçalves morreu a caminho do hospital. O motorista do veículo nada sofreu. Ele prestou depoimento e foi liberado. E um outro acidente grave aconteceu hoje de manhã na BR-251, perto do trevo de Janaúba. Moradores de Francisco Sá, norte de Minas, cobram da prefeitura a volta da coleta de lixo. O serviço foi suspenso por problemas na contratação de servidores. Segundo as reclamações, tem bairro que o problema já dura 2 meses. Este é o assunto de hoje da coluna Comunidades. Como a gente viu aí, os moradores de Francisco Sá ainda vão ter que conviver com a falta de coleta de lixo por quase 1 mês. 108 famílias foram beneficiadas pela campanha do agasalho realizada pela subprefeitura do bairro Renascença, em Montes Claros. Os donativos foram entregues essa semana. A distribuição dos agasalhos no bairro Renascença já acabou, mas os bombeiros realizam a campanha. Donativos podem ser entregues no posto montado no Montes Claros Shopping. E ainda nesta edição, duplas sertanejas fazem homenagem aos 153 anos de Montes Claros. E veja a seguir, uma pesquisa revela que os bombeiros são campeões em confiança por parte da população. Você vê aí imagens da área central de Montes Claros. A temperatura mínima prevista para a próxima madrugada é de 12 graus. Agora meio-dia e 29. Na pesquisa de confiança da população, os carteiros ficaram em segundo lugar com 92%. Em terceiro lugar, ficaram empatados o professor de ensino fundamental e médio e o médico, com 87%. E hoje os bombeiros retribuíram a toda essa confiança, prestando homenagens a estudantes e pessoas da sociedade que contribuem com o trabalho deles. E no próximo bloco, o novo sistema de funcionamento de máquinas de cartões de crédito agrada lojistas e consumidores. E mais, tem a homenagem aos 153 anos de Montes Claros, direto do mercado municipal. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Você vê aí agora no vídeo imagens de Montes Claros. A temperatura máxima prevista para esta tarde é de 31 graus. Agora meio-dia e 37, a gente volta já já. Acidente deixa 2 pessoas feridas perto de Gramogol. Feriadão. Na rodoviária de Montes Claros, muita gente pega a estrada para descansar e rever a família. O projeto Namorando Verde de moradores de Montes Claros, que incentiva a consciência ecológica. E ainda, o Psil Poético inspira feirantes e visitantes do mercado de Montes Claros. Veja agora no MG Inter TV. E para continuar a falar sobre esse assunto, a repórter Ana Flávia de Oliveira está ao vivo com o chefe da Defesa Civil de Montes Claros. Ana, são muitas as áreas críticas na cidade. Boa tarde. Boa tarde, Maíra, Denis e a todos de casa. Em Montes Claros são 17 áreas de risco. O telefone no horário normal é 3229-3531 e o telefone de plantão nosso é 3229-3515, que é a Guarda Municipal, que é uma parceira também, mais uma parceira nossa. Okay. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Ana. Muito obrigado, Ana. Daqui a pouco a gente volta a conversar.
Em instantes, uma entrevista ao vivo sobre as orientações para evitar problemas de energia elétrica com o período chuvoso. E ainda a chuva causa transtornos aos motoristas da MGP 308. As obras de asfaltamento ainda não estão concluídas e caminhões ficam atolados. Você vê agora imagens ao vivo de Montes Claros. A umidade relativa do ar neste momento na cidade é de 55%. Agora 12h06. A gente volta em instantes. E agora a gente convidamos você também, Maíra, a fazer uma viagem por Serranópolis de Minas. Não sei se você conhece, mas são belezas encantadoras. Não conheço não, mas nós vamos caminhar pelas trilhas da Serra do Talhado, ver belas cachoeiras e também formações rochosas bem interessantes. E no comando dessa viagem estão os repórteres Délio Pinheiro e Geraldo Humberto. Serranópolis de Minas é uma pequena cidade do norte do estado. E para ter outras informações sobre o Parque Serra Nova, entre em contato com o Instituto Estadual de Florestas, em Montes Claros, pelo telefone 3221-9404. E amanhã tem mais. Nós vamos acompanhar a longa viagem de um agricultor que atravessa a Serra do Talhado para vender os produtos na cidade. O jogador Vitorino, zagueiro do Cruzeiro, se envolveu em um grave acidente na noite passada em Belo Horizonte. Vamos à redação mineira. Boa tarde, Maíra. Como aconteceu o acidente? Boa tarde, Daísa. O carro que o jogador dirigia capotou depois de bater em outro veículo em uma das principais avenidas da região centro-sul de Belo Horizonte. O acidente envolvendo 3 veículos aconteceu na Avenida Senhora do Carmo, no sentido Rio de Janeiro. Este carro estava ocupado pelo zagueiro do Cruzeiro, Vitorino. Nós acompanhamos os primeiros atendimentos ao zagueiro Vitorino. Tranquilo, ele falou ao telefone com o colega de clube, Montijo. Não, tranquila. O vice-presidente do Cruzeiro, José Maria Queiroz, esteve no local e acompanhou o socorro ao jogador. Ele disse que foi... Ele olhou, passou um radar aí, quando ele olhou para o retrovisor do lado direito, que ele voltou a olhar para frente, ele já encontrou um carro parado na frente. Esse carro tinha batido na traseira de outro carro. Ainda está sendo avaliado, mas aparentemente sofreu somente uma cervicalgia, uma dor na coluna. O jogador foi levado para um hospital, medicado e liberado. Uma idosa de 82 anos e outra de 50 que estavam no outro veículo envolvido no acidente também já foram liberadas. E um hotel fazenda ficou debaixo d'água depois de uma chuva forte que caiu na região metropolitana. O imóvel fica na cidade de Confins, a 30 quilômetros de Belo Horizonte. 2 lagoas transbordaram com o excesso de água e inundaram vários pontos da cidade. De acordo com a gerente do Hotel Fazenda, o campo de futebol da propriedade está debaixo d'água. O vestiário também foi alagado, assim como o poço artesiano que abastece a propriedade. Ter a casa arrombada ou ser vítima de um homicídio. Esses são os maiores temores dos mineiros. E para conter o avanço da violência, cada um tem uma solução própria para tentar se prevenir. Veja na reportagem de Maíra Botelho e Márcio Rodrigues. As imagens mostram a chegada do assaltante de camisa azul. Ele avisa que está armado e dá a volta pelo balcão até o caixa. O funcionário é obrigado a abrir a gaveta. Veja a reação dessas 2 clientes. Com medo, elas fingem não perceber a movimentação. O suspeito pega todo o dinheiro e vai embora. 2 semanas antes, as câmeras de circuito interno flagraram uma ação parecida. O homem finge ser um cliente, mostra uma nota de R$10 e pede um maço de cigarro. Discretamente, ele mostra a arma, anuncia o assalto e leva todo o dinheiro. Cenas como essas se repetem todos os meses na mesma padaria. O aviso simpático na entrada do estabelecimento não intimida os assaltantes. Basta ver a coleção de ocorrências guardadas por seu Antônio. São muitos assaltos, né? Tem 27 ocorrências aqui. No mês passado, só no mês de junho, 4 assaltos, um por semana, né? A gente está perdendo as esperanças, sabe, de mexer com o comércio, porque está muito difícil. Só este ano a padaria foi assaltada 8 vezes. Por enquanto, acreditam os funcionários. Os funcionários já vêm trabalhando pensando assim, será que hoje vai ter de novo? Complicado. Eu pedi 3 caixas nos últimos dias, né? Nos últimos 15 dias. Os últimos assaltos elas não quiseram ficar mais. O vizinho não quis pagar para ver. Colocou grades para proteger a mercearia da ação de bandidos. Nas ruas, cada um faz o que pode.
Tem que ficar segurando a bolsa, é. Tem medo de quê? Não, da violência, né? Violência tá muito perigosa ultimamente. As pessoas ficam com medo, com janela, principalmente de carro, parou no sinal, já fecha. A gente fica até um pouco assim, meio constrangido com a situação, mas tá faltando um pouco mais para mim de segurança, né? Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostram que os assaltos lideram o ranking da insegurança no sudeste do Brasil. 85,4% dos entrevistados se sentem ameaçados com a possibilidade de serem vítimas desse tipo de crime. Em seguida, aparecem os arrombamentos, com 85,2%, seguidos pelos assassinatos e agressões físicas. Os números também refletem a atitude cada vez mais desconfiada dos mineiros. E é bom lembrar, na dose certa, o medo é positivo. Ele só não pode fazer com que as pessoas deixem de participar e se afastem dos espaços públicos. O sentimento de sociabilidade entre as pessoas está diminuindo enormemente. O trânsito é um bom exemplo disso, em que as pessoas têm muito pouco paciência de respeitar individualmente cada um, em que os espaços não têm sido compartilhados, e isso pode ser visto, seja no transporte público, quando, por exemplo, o usuário do metrô não dá um lugar para uma pessoa mais velha, ou para uma grávida, ou para um deficiente. Conter o avanço da criminalidade é um desafio de todos, da polícia, da justiça e de cada um de nós. Como as pessoas estão cada vez mais desconfiadas umas das outras, o medo e a sensação de segurança vão aumentando, culminando também com a necessidade de uma maior ação preventiva em relação à segurança pública como um todo. Bandidos violentos estão assustando comerciantes de um bairro que fica na divisa, Betim e Contagem, na região metropolitana. Armados e usando capacetes, os assaltantes fazem ameaças e batem nas vítimas. Os suspeitos chegam de capacete. O primeiro, com uma arma em punho, segue para o fundo da padaria. O comparsa aborda a funcionária que está no caixa. Ele puxa a gaveta, derruba todo o dinheiro no balcão e guarda as notas. Em seguida, pega mais dinheiro dentro de um copo. Depois joga o copo vazio para intimidar a mulher. O outro homem volta com uma sacola, aponta a arma e pede maços de cigarro. Repare que, apesar do capacete, uma das câmeras mostra o rosto de um dos bandidos. Veja como são violentos. Um deles bate nas prateleiras e chega a agredir a funcionária. Sem se identificar, ela conta como foi ficar ali durante mais de 4 minutos nas mãos dos assaltantes. Foi muito pânico, que eu fiquei paralisada, eu não conseguia pegar o dinheiro, eu não conseguia pegar o cigarro. Tanto é que ele mesmo enfia a mão e pega, foi muito pânico. Diante da atitude explosiva dos suspeitos, ela pensou no pior. Eu pensei que eu ia morrer, porque sempre chegam muito quietos, esse foi muito agressivo, parecia que ele estava drogado, não sei, os dois, que eles gritavam muito, ameaçavam muito, batiam muito, foi pior que os outros. As imagens não mostram, mas os clientes que estavam por aqui também foram rendidos e forçados a entregar dinheiro e celulares. Foi um deles quem chamou a polícia, mas não deu em nada. Só em boletim de ocorrência. A proprietária diz que se sente desprotegida. A gente tem 6 anos que tem essa padaria aqui. Ela é assaltada muito de vez em quando. Chegou a passar até anos sem ser assaltada. Mas de 2 meses pra cá, a gente tá gritando socorro, pedindo socorro, porque tá sem chão. Depois de 8 assaltos em apenas 2 meses, ela agora trabalha em alerta constante. Entra um cliente diferente, a gente gela de cima e baixo. O coração vem na boca. Se a gente viaja, o telefone toca, foi assaltado. A gente já perde o gosto total. Qualidade de vida não tô tendo nenhuma. Além da padaria, outros 3 estabelecimentos foram alvo de assaltantes nos últimos dias. Todos ficam num ponto estratégico que facilita a fuga. O bairro Nova Baden, limite entre Betim e Contagem, na região metropolitana. A gente está trabalhando com muita falta de segurança, muito medo. Eu tenho meu salãozinho ali, tenho a grade, né? Que eu coloquei a grade justamente para... Quem guarda a gente é Deus, né? Mas inibe um pouco. Mas mesmo assim a gente trabalha com medo. Mas você foi assaltado muitas vezes? Sim, já mais de 4 vezes, já evitamos umas 8 vezes, né? Que a gente já fica atento, né?
Eu acho que nós estamos precisando muito de um posto policial, você está entendendo, aqui por perto. E a gente está precisando também assim, de mais reforço, né, da parte da polícia, que eles deveriam passar mais vezes, né? Preocupados, eles se reuniram com a PM. Um mês depois do encontro, os assaltos continuam. A polícia garante que o número de crimes contra o patrimônio na região é praticamente estável e que tem feito a parte dela. Nós temos a estatística do primeiro semestre de 2011, que foram 21 ocorrências de crimes contra o patrimônio. Já no primeiro semestre deste ano foram 22, quer dizer, dá um aumento aí de 5%, foi um registro apenas. Mas de qualquer forma... Faremos outra reunião para avaliar se houve melhoramento do serviço. Olha, o Ministério Público recorre contra a redução de pena do goleiro Bruno. Vocês estão lembrados da história? Lá no Rio de Janeiro, conseguiram reduzir de 7 anos e pouco para 1 ano e 7 meses. Como ele está preso há mais de 2 anos, a Justiça lá no Rio de Janeiro, a 7ª Câmara, me parece, anulou a condenação do Bruno. Vou conversar com a repórter Maíra Botelho. Maíra, é verdade que o Ministério Público decidiu recorrer lá no Rio? De quem foi essa decisão de reduzir a pena do atleta? Boa noite, Viana. Boa noite a todos. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que reduziu a pena do ex-goleiro Bruno Fernandes e de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, pelo sequestro de Elisa Samúdio em 2009. Na época do crime, Elisa estava grávida do atleta e tentava provar que ele era o pai da criança. No recurso, o subprocurador destaca a motivação torpe do crime e a covardia praticada por Bruno e Macarrão. Bruno foi condenado em primeira instância em 2010 a 4 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de sequestro, cárcere privado, lesão corporal e constrangimento ilegal. A pena foi reduzida para 1 ano e 2 meses. Como o goleiro já está preso aqui em Minas Gerais há mais de 2 anos, acusado do homicídio da ex-modelo, a Justiça do Rio extinguiu a pena imposta. Agora, o subprocurador-geral de Justiça, Antônio José Campos Moreira, recorreu no Supremo Tribunal de Justiça